Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Vamos fazer a leitura dos versos 6 a 8. Diz assim a palavra de Deus. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Meus irmãos, o texto, ele também se refere, e também, num certo contexto, assim como o texto de Romanos, o trecho deles, é muito usado para que a gente possa falar sobre missão, evangelização. E de fato eles nos direcionam para falar sobre o propósito que Deus tem para os crentes de pregarem o Evangelho. Porque a mensagem ela só pode ser aceita e crida se ela for ouvida. E ela só pode ser ouvida se ela for pregada. Então, Paulo tem razão ao fazer os questionamentos e os apontamentos. Mas veja que isso nos remete não só a o que Paulo fala, mas ao que Jesus mesmo diz nos evangelhos. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. E isso nós, coincidentemente ou não, já refletimos quando eu falei sobre a lição número 9, sobre evangelismo, né, sobre missões. E veja que nós voltamos agora do ponto de vista de como o evangelho chega ao Brasil. Então a reflexão nossa, ela é tentar pensar um pouco de como o evangelho chega ao Brasil e o que isso impacta ou deve impactar nas nossas vidas. E o texto proposto, então, ele vem com os versos 6 a 9 como texto base, porque há uma provocação inicial bastante interessante. Veja que Jesus, então, instantes antes de subir ao céu, definitivamente, porque Jesus ressurge ao terceiro dia, aparece em diversos momentos para diversas pessoas, conversa com os discípulos e dá várias orientações. E aí nós chegamos então no capítulo 1 de Atos, e nós vamos ver então agora as últimas palavras, digamos assim, de Jesus, onde com os discípulos ele é provocado por uma pergunta: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Veja que mesmo depois de tudo que Cristo pregou, falou, eles ainda tinham uma certa compreensão de que o Senhor restauraria Israel, cumprindo uma promessa que na compreensão deles seria o Israel de Davi, a nação poderosa. E veja que Jesus, de forma delicada, fala: isso não interessa para vocês. Não como eu estou falando, mas não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Não interessa quando que eu vou voltar. Não interessa quando que o reino de Deus se estabelecerá na terra de fato. E não interessa, e vocês não devem ficar perdendo tempo, quando que isso vai acontecer. Isso compete ao Pai. E se nós olharmos para o Evangelho, Jesus Cristo já falou que Ele mesmo não tinha
não sabia disso, porque isso era de exclusividade do Pai. E por que Jesus fala isso? Parece uma resposta ríspida, mas é porque o propósito do povo de Deus não era saber quando Jesus ia voltar. Tampouco de que modo isso iria acontecer, ou se ia depender de uma coisa ou outra. Jesus, ele é taxativo em reafirmar qual que é o propósito, a missão do povo dele. E em exclusividade daqueles que ele estava falando, dos seus discípulos. Então, por isso que ele afirma: mas, contudo, se não é da autoridade de vocês, ou se não é do interesse, não deve ser do interesse de vocês, perguntar quando que Deus vai fazer o que ele tem que fazer. Então, mas, contudo, entretanto, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E este poder que Deus vai dar a vocês vai permitir que vocês sejam minhas testemunhas, não somente aqui em Jerusalém, porque a pregação da palavra não está restrita, ou melhor, a conversão não está restrita, ou ainda, o povo de Deus não está restrito a um limite geográfico que é Jerusalém, mas também em Samaria, Judeia e Samaria. Portanto, aqueles que vocês hoje olham como inimigos, que vocês não querem nem conversar, mas que pertencia ao que a gente entendia como povo de Deus, como as 12 tribos de Israel, eles também devem ouvir, e vocês serão testemunhas lá, para que eles possam se converter, entender que Cristo Jesus é o Senhor e Salvador. E digo mais, não vai ser somente as 12 tribos que serão salvas, mas aqueles que são gentios, aqueles que vocês acham que são escória, aqueles que vocês acham que não são e não têm condições de serem povo de Deus. Por isso, ele fecha até aos confins da terra. E o confim, a gente pode falar que foi o Brasil, né? O Brasil é um confim da terra, né? Como outros lugares são confins da terra, se nós tomarmos como ponto de partida a referência onde eles estavam. Talvez, e muito provavelmente, aqueles discípulos não tinham sequer ideia da existência de um continente inteiro chamado América. Tampouco a existência de uma ilha ou de grandes ilhas que formam toda a Oceania. Sequer tinham noção de um continente gelado, que não tem gente nenhuma lá, a não ser pinguim e bicho, e outros bichos, né? Que é a Antártica. Ou então, a Antártida. Veja que estamos falando de regiões que à época, 2000 anos atrás, sequer eram consideradas ou concebidas como algo que existia na Terra. E que tampouco tivesse gente lá. Por isso, confins da terra. Mas o Evangelho chegou aqui. E chegou em outros lugares. Por quê? Porque o propósito, a missão, não é nós ficarmos especulando quando, nem como, nem por onde Jesus vai voltar. Mas pregar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E ao saber disso, então, olhar de Jerusalém aos confins da terra, talvez na mente daqueles que estavam lá, este seria o confim da terra. Porque nós já vimos esse mapa antes, o Império Romano no primeiro, segundo século depois de Cristo. Nós vamos ter que a compreensão de mundo, então, envolvia boa parte do continente africano, o Oriente Médio, ou parte dele, e a Europa. Uma vez que o Império Romano dominava toda aquela região ali. Mas eles também sabiam da existência de outros povos, mais distantes ainda. E aí nós vamos poder varrer para o Oriente, e chegar então à Rússia, chegar à Índia, à China. Existia uma compreensão de um mundo que estava no lado oriental, mais distante.
pelas trocas comerciais, pela movimentação que havia de impérios que já tinham passado antes até do Império Romano. Então, quando nós olhamos para esse mapa, nós vamos pensar que Paulo inaugura, portanto, um movimento dos confins da terra. Os apóstolos, eles começam a pregação em Jerusalém. Alguns se direcionam para a Judéia e Samaria, mas de forma muito forte, Paulo realiza 3 viagens missionárias, e essas 3 viagens missionárias, elas expandem, portanto, a pregação do reino de Deus, do Evangelho de Deus, a uma região que seria os confins da terra. Então, Paulo primeiro sai numa viagem curta, e aí não vai ajudar muito, mas a primeira viagem ali seria chegar até onde está ali a Panfilha, subir um pouco a Antioquia e depois voltar, passando de novo ali pelo pontinho 10, né, a ilha de Chipre, e aí voltando. Depois nós vamos ter a segunda viagem, e aí veja que eu vou fazer um contorno muito maior, chegando lá em Tessalônica, na região da Macedônia, né? E aí depois ele volta, então Corinto, e volta, chegando a Jerusalém. Terceira viagem, então, nós vamos ter quase que o mesmo movimento da segunda viagem, apenas chegando lá na Cássia, e aí tendo algumas voltas a mais, certo? E aí regressando, e por fim, não a última ou a quarta viagem missionária de Paulo, porque Paulo ele não viaja a Roma por vontade própria, né? Como um planejamento de vou a Roma e vou fazer agora um quarto roteiro de pregação do Evangelho, mas ele agora vai a Roma para encerrar a carreira, né? Porque ele viaja a Roma preso por ter pregado o Evangelho e ter causado tumulto, alvoroço, e aí então ele recorre como cidadão romano ao imperador, e uma vez que ele recorreu ao imperador, ele tem que então passar por um julgamento em Roma, e é por isso que ele vai então parar em Roma. E se nós olharmos a carta de Paulo, ele vai falar que mesmo indo numa condição de preso, ele vai para Roma e fala, eu ainda tenho interesse de ir um pouquinho mais adiante, né? E aí ele pensa já em chegar na Espanha, na Península Ibérica ali, né? Na Terraconência ali, Lusitânia, Bética, ou seja, toda aquela região ali. Veja que Paulo já conhecia, então, já sabia da existência de mais porção de terra ali. Esta é a compreensão clara do que significa nós entendermos a pregação do Evangelho como missão da igreja. Portanto, de Jerusalém aos confins da terra, nos direcionam exatamente para a confirmação de um propósito que Deus tem para o seu povo, de pregar o Evangelho para que outras nações possam se tornar nação de Deus, ou representantes dessas nações se tornem povo de Deus. Aliás, confirmem que são povo de Deus, uma vez que Ele já os escolheu antes da fundação do mundo, né? É preciso entendermos, neste processo de pregação da palavra, que o fato de nós pregarmos e executarmos o mandamento de Deus, isso não significa que as pessoas se converterão. Vamos voltar para Marcos, para o Evangelho, agora. Abramos a palavra de Deus em Marcos, capítulo 10, façamos a leitura do verso 10 ao 20. Marcos, capítulo 4, versos 10 a 20. Marcos capítulo 4, verso 10 a 20.
Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola, e como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a outra vem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Veja que, por parábolas, Jesus já havia falado qual era a missão do seu povo. Veja que ele deixa claro que ao pregar, a palavra ser semeada, nem todos iriam se converter. E não sou nem eu falando isso de forma interpretativa, mas veja que o próprio Jesus fala, que, verso 12, para que vendo não vejam, percebendo e não percebam, ouvindo não ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Isso me faz lembrar quando no Velho Testamento nós vamos o profeta, Deus falando com o profeta que existem vasos para honra e vasos para desonra. Vasos que Deus escolheu, o barro é o mesmo, a matéria-prima é a mesma, o objeto é o mesmo na mão do oleiro. Mas quem define o propósito é o oleiro. É o que fez, é o que moldou. Portanto, alguns receberão a palavra, ou melhor, alguns ouvirão e não crerão, porque Deus não quer. Alguns ouvirão a palavra e converterão. Existem vários motivos, e aí vem então as várias sementes, as várias terras, os vários solos, digamos assim, os vários corações, mas o principal para a temática que nós temos hoje é o último solo, o último coração. Porque a semente cai nele para quê? Para virar uma orquídea bonita, uma rosa bonita, uma margarida, um crisântemo, ou seja, lá qual for o nome de flor, que já esgotou quase o meu estoque de nomes de flores, que eu conheço. É apenas para virar um adereço, uma planta ornamental, algo que todos devem olhar e ver como algo bonito e belo? Não. O texto mesmo afirma que, uma vez que essa semente ela cresce, germina, o que isso gera? É uma planta que produz fruto, a 30, a 50 e a 100 por um. O que isso significa quando olhamos para nós? Vou refazer a pergunta. O seu coração é que tipo de terra? Seu coração é o coração da terra com espinhos? Quem é o coração com espinhos? Levanta a mão. Quem que é o coração cuja terra Jesus chamou de uma terra árida, seca, que nada prospera ali, germina? Levanta a mão. Quem que é um coração aqui de pedra, né? Que ou
pedregulho, digamos assim. Sabe aquela terra que fica misturada com pedra ali? Então, quem que é esse? Que chega até a virar uma mudinha ali, né? Que nem você planta um feijãozinho ali num copinho, né? E ele nasce uma mudinha ali, uma folhinha. Mas ela morre rapidinho com o sol, porque não tem profundidade, não tem onde a raiz penetrar e não tem como ela ter nutriente. Levanta a mão. Então só sobra a quarta opção para os corações de vocês, que é o coração de boa terra, onde a semente foi plantada e ela germinou. E se ela germinou, ela cresceu e gerou fruto. Porque se ela não gera fruto, o que Jesus fala, e outros textos bíblicos falam, daquele que não dá fruto? Se eu planto uma árvore frutífera que não dá fruto, o que eu tenho que fazer com ela? Meter a foice nela, meter o machado nela e jogar fora. Jesus, ele vai falar que na verdade a gente não vai nem da oliveira, né? Ele não vai nem cortar a oliveira inteira, porque aí seria ele o tronco principal, certo? Mas o que ele vai te fazer com aqueles galinhos que não prosperam, não dão fruto? Esse sim ele vai cortar. Por quê? Porque não presta para nada. Existe uma função e um propósito muito claro na palavra de Deus em nossas vidas. Se nós não frutificamos a 30, a 50, a 100, a 1000 por um, e aí veja que a quantidade não importa. Mas se nós não frutificamos, está algo errado? Não na semente, tampouco na planta principal, mas naquele que deveria dar fruto e não dá. Nós vamos ter uma expansão de todo esse processo, e aí a revista traz aqui, eu não me detive, né, em colocar slide e tudo mais, mas nós vamos ver que ela vai falar que em Atos, nós vamos ter várias pessoas viajando ao mundo, mas aí nós vamos ter aqui alguns destaques. Pedro em Roma, João em Éfeso, André foi para Macedônia, perto da Grécia, Bartolomeu em Anatólia, Etiópia, Armênia, Índia e Mesopotâmia, Filipe em Frígia e Herápolis, Turquia, o que hoje nós conhecemos como Turquia, Judas Tadeu, Mesopotâmia, Edessa, Arábia, Síria e Pérsia, que a Pérsia seria o Irã hoje, Mateus na Judéia, Etiópia, Pérsia, Matias, Etiópia, mas também pregou na Judéia e Macedônia, Tiago, o maior, em Jerusalém, Tiago, menor, Palestina e Egito, e aí Tomé, pregador na Pérsia e na Índia, e Simão Zelote não se tem notícia. Mas veja que nós vamos ter a costa norte da África atendida, nós vamos ter o Oriente ou o Extremo Oriente sendo atendido pelo Evangelho, pela pregação, e aqui eu estou citando, como a revista traz, os apóstolos, fora outros tantos. Aí a gente faz um recorte e avança. E por que a gente avança? Porque da mesma forma que já foi falado antes, nós vamos ter movimentos de expansão do Evangelho que vão chegar no século IV, e aí sim nós vamos encontrar um novo momento de expansão rápida do Evangelho, por uma proteção do Estado, porque o imperador se converte, torna o cristianismo como religião do Estado, religião oficial, e aí então todos alcançam proteção do Estado para pregar o Evangelho. E isso avança do século IV em diante, com Constantino. Outros imperadores romanos também permanecem com isso. Nós vamos chegar no século X ou XI, início do século XI, por volta de 1024, ali a gente vai ter um cisma da igreja católica, apostólica, romana, para a igreja ortodoxa, certo? Então nós vamos ter um cisma do império e, portanto, um cisma da igreja, né? E aí nós vamos ter um terceiro movimento somente no século XV e XVI.
E aí nós vamos ter também, antes disso, entre um período aí que varre alguns séculos, as cruzadas, que no movimento de expansão do islamismo, que surge por volta do século 7, 8, nós vamos ter então regiões que antes eram dominadas pelo Império Romano e, portanto, tinham o cristianismo como religião de Estado, agora são varridas pelo islamismo, e aí você tem uma conversão, forçada ou não, ao islamismo, e essa se torna a religião presente, e aí você tem um movimento de guerra, então, de fato de guerra, da igreja usando o Estado ou as forças paramilitares, né, ou de guerrilha, vamos colocar o nome agora, cruzadas, para voltar e dominar territórios para Cristo. Essa foi a propaganda, né? E se você for lá e cortar a cabeça de árabes, de povo do Islã, você vai ganhar pedrinhas no céu. Basicamente essa era a promessa, né? Então, nós vamos ter um novo ciclo de movimento para expansão do Evangelho, e aí o que nos importa, a partir do século XVI, com as viagens marítimas, com os processos de colonização. Quem que faz colônia? Os impérios. Quem são os impérios? E aí nós temos alguns, que eu já tinha mostrado. Então a gente vai ter um movimento, na verdade, da Europa colonizando o resto, né, descobrindo a América, né, e aí nós vamos ter a expansão para o Oriente também, e até dominação do Oriente, compreensão e descoberta né, da Oceania, e aí nós vamos ter então as colônias, e o próprio continente africano se tornando colônia de países europeus. Veja que ao ter o império avançando, quem vai junto com ele? Sua cultura e, portanto, a sua religião. E aí nós temos a Igreja Católica predominantemente, contudo não é só ela. Porque se nós pensarmos, quando que começou a Reforma Protestante mesmo? Não sou bom de data, não sou bom de história, né? Quando começou a Reforma Protestante? Ajuda, Rafael. 1517, nós temos um marco ali, pelo menos um marco histórico, né? Então, percebe que se eu estou falando de começo do século XVI, 1500, quando que o Brasil foi descoberto? Quando que foi mesmo? 1500, né? Uns 17 anos antes, então, da Reforma. E veja que a colônia portuguesa vem para cá, mas será que somente os portugueses vieram para cá? Somente os portugueses sabiam que tinha Brasil? América? Não, né? Colombo já tinha chegado na América antes, lá em cima, certo? E veja que esse processo, então, ele vai acontecendo de modo que bem antes do que a gente podia achar que era Brasil, ou ter consciência de Brasil, vocês conseguem descobrir o que é isso? Nós vamos ter uma colônia francesa no Brasil. E essa colônia francesa, ela não vai vir aqui em nome da Igreja Católica. Ou pelo menos os que se colocaram aqui, na sua maioria não eram católicos, apostólicos, romanos. Porque se nós olharmos para a história, por volta de 1500 e bolinha, o que estava acontecendo lá na França? Já estava acontecendo um tumulto, onde um dos tumultuadores era quem? Um tal de João Calvino, que até teve que fugir para a Suíça para poder sobreviver, mas volta para a França, depois vai para a Suíça e fica influenciando o pensamento ali dos protestantes, os huguenotes, protestantes franceses. Alguns desses marinheiros, e chegam aonde? Sabe o que é isso aí? É um desenho da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Então você tem ali o contorno,
né? Você tem aqui o contorno do que é a Bahia. Então aqui é a entrada da Baía de Guanabara, né, nessas 3 ilhas. Tá? Então aqui você tem, vamos falar assim, Rio de Janeiro e Niterói. Tá? Cada um num extremo aqui assim, digamos assim. E aí você tem algumas ilhas aqui no meio. Né? Eles chegam no Rio de Janeiro, atracam no Rio de Janeiro, por volta de 1565, se eu não me engano. E aí eles se estabelecem ali. Não dura muito. Afinal de contas, isso aqui é colônia. E quem que é o dono desse negócio aqui? Quem que é o dono dessa lojinha? Os portugueses. E aí, então, sai uma força armada de Cananéia, Bertioga, com um monte de índio, para combater os franceses, prender alguns deles e expulsarem eles dali, para reafirmar o poder da coroa portuguesa naquele território. A ponto de a primeira confissão de fé, digamos assim, brasileira, ser essa, confissão de Guanabara. Tá vendo? Chegou aqui muito antes do que a gente imaginava. Mas ficou só um pouquinho. Né? Agora, esse daqui vocês sabem onde fica. Esse aqui vocês sabem. Tem gente que sabe. Tem gente que já foi para lá. Tem gente que já colocou o pezinho lá. Ficou até tomando sol lá. Que região do país é essa? Nordeste. E praias bonitas, né? Estamos falando então do Rio Grande do Norte, Pernambuco. Então estamos falando daqui, Pernambuco, né? Depois Rio Grande do Norte, Paraíba, e aí a gente vai ter aqui Ceará, Maranhão. Lógico que aqui está com o mapa da época, digamos assim, né? Com as capitanias e tudo mais, mas é toda esta extensão de terra que não vai ser da coroa portuguesa. Outro movimento, e esse já no século XVII, por volta de 1600 e pouco, nós vamos ter a chegada, e segundo a visão do que está aqui, português, houve uma invasão da terra, então, pelos holandeses. Os holandeses chegam ao Nordeste, se estabelecem em Pernambuco e se expandem depois para determinar uma colônia holandesa aqui, nesta terrinha, chamada Brasil, certo? E lá, eles trazem a coroa com o Papa? Não também. E por quê? Porque o que está acontecendo na Holanda? E qual que é a Igreja Católica está com o poder junto com o Estado na Holanda nessa época? Não. Estamos com um processo de reforma lá na Holanda, já consolidado, e eu tenho então protestantes holandeses, marinheiros, que viajam e chegam aqui. Estabelece, portanto, uma colônia holandesa protestante. E nós vamos ter então um movimento protestante que se aproxima do que nós cremos hoje, se estabelecendo no Nordeste brasileiro. Contudo, essa terra é de quem? Dos portugueses. E aí então nós vamos ter de novo um movimento, né? E aí vem guerra forte contra a colônia inglesa, de expulsão, portanto, dos holandeses. E se eu expulso os holandeses, eu avanço com a religião oficial da coroa portuguesa, que é a Igreja Católica, certo? Veja que, por que eu estou reafirmando isso? Porque, de um certo momento da história em diante, ou para não dizer sempre, onde o Estado, a nação, o império, o poder político se estabelece, ele leva consigo a crença, certo? Nós temos o Império Romano como um diferencial nesse processo, porque o Império Romano ele chega e ele fala: nós somos apenas um império que queremos o seu dinheiro. Se você não fizer nada contra a gente,
não nos atacar e pagar o seu tributo, de resto, continuem fazendo o que vocês quiserem fazer. Por isso que nós vamos ter, no momento que Cristo volta, um momento ímpar na história, onde Jesus pode pregar e o império não vai atrapalhar ele. Tampouco o império vai falar, não, somente pode ser judeu aqui nesse pedaço, você não pode falar nada diferente. O que o império fala naquele momento? Quando os fariseus começam a protestar, inclusive indo no império e falando, oh, você não vai fazer nada? Não, isso aí é problema de vocês. Isso aí é coisa de religião, a gente não se mete com isso. Desde que vocês não atentem contra o império. E veja que a denúncia contra Jesus é o quê? Este perturbador vai causar alvoroço para quem? O império. E por isso que Jesus é denunciado e passa então por um tribunal, um julgamento. Porque ele está atentando contra o império. E veja que esse movimento ele vai se dar com as cruzadas e tudo mais. Você fala, mas o que isso tem a ver com a aula? Bom, tem a ver que não nos cabe questionar o porquê que Deus usou desta forma para a expansão do Evangelho. O fato é que foi assim que Deus estabeleceu na história. Por meio da dureza do coração do homem, por meio da ganância e da maldade do homem, nós temos que entender que mesmo com o mal, mesmo com o sangue de muitos, de forma injustiçada, Deus usa isto, todo esse contexto, para que a sua palavra seja pregada. E isso nos remete para Atos 1, 6 a 8, quando Deus fala que nós, povo dele, receberíamos poder. Mas veja que o poder não é um poder militar, tampouco um poder de Estado. E Deus não depende disso para se estabelecer. Ao descer sobre vós, o Espírito Santo de Deus, para que vocês sejam testemunhas, onde estiverem. E aí, nós vamos chegar no século XIX, já bem mais perto de nós, com as viagens missionárias, que vão permitir que a gente tenha um contexto mais próximo do que é o universo evangélico brasileiro hoje. Porque aí sim nós vamos ter algo que vai começar a fincar raízes dentro do território nacional. Veja, a gente já sabe que, pelo menos com registro, nós vamos ter por volta de 1500 uma colônia francesa que é expulsa. Depois nós vamos ter uma colônia holandesa em 1600 que também é expulsa, certo? E eu não posso desconsiderar o fato de que mesmo sobre a tutela do Papa, e sendo uma igreja católica, apostólica, romana, houve um movimento missionário de expansão e de pregação do Evangelho. Por bem ou por mal, certo ou errado, Cristo Jesus foi pregado nesse território nacional, enquanto a colônia se expandia, certo? Porque, por bem ou por mal, Cristo Jesus foi anunciado. O que também me faz lembrar palavras de Paulo, quando ele fala, não me importa se estão pregando Jesus porque estão com inveja de mim, não importa se estão pregando Jesus porque querem se vangloriar, querem crescer, o que importa para mim é que Jesus está sendo pregado. A gente tem que lidar com a consequência disso, de instruir, de ensinar, de falar qual é a mensagem correta. E Paulo fala muito disso, falando dos falsos pregadores. Mas, em termos de pregação, de evangelização, da mensagem ser anunciada, não me importa a intenção do coração do homem, importa que Jesus seja pregado. Sendo bem pragmático, Paulo fala isso. E aí, a reflexão que nós temos que pensar é, independente das guerras, das vontades das coroas, das potências, dos impérios, em estabelecer
Deus usou tudo isso para que houvesse espaço, condição favorável ou não tão favorável assim para a pregação do Evangelho, para que Jesus fosse conhecido como Senhor e Salvador. Chegamos então ao século XIX, 1800 e pouquinho, né, com este panorama de colônias, mas veja que o Brasil ali já está independente, certo? Afinal de contas, a independência do Brasil é de 1800 e... ajuda o professor de matemática, vai? 1800 e... já falei 2 dígitos, vocês tem que falar mais 2. 22, certo? 1822, muito bem. Então, em 1822, o que a gente tem um pouquinho depois? Logo depois, quem chega primeiro? Não foi a gente, presbiteriano, foram os metodistas. Os metodistas chegam aqui em 1835, com Fontaine, que vai ficar 1 ano. Depois, a gente tem o Justinho, Daniel em 36, 37. Então, você tem um movimento metodista que começa em 1835. Primeira igreja a se estabelecer, ou primeira denominação não católica a se estabelecer de fato, ou a mandar missionários para o Brasil, é a igreja metodista. Chegam no Rio de Janeiro e começam a se estabelecer então a partir do Rio de Janeiro, certo? Esse é o primeiro movimento. Os segundos, ficamos para trás de novo, né? Não somos nós, somos congregacionais, com Robert Kelly e Sarah Kelly. E aqui a gente tem um movimento interessante, né, que é em 1855. Eles chegam no Rio de Janeiro, aí essa aliança das igrejas evangélicas congregacionais do Brasil, ela vai ter uma junção aí de vários outros movimentos, mas eles chegam no Brasil, ele na verdade chega até depois de ter passado pela igreja presbiteriana dos Estados Unidos. Tanto o movimento metodista quanto os congregacionais vêm com missionários dos Estados Unidos. Mas os dois, ele médico, ele vem para o Brasil, depois de aposentar nos Estados Unidos, assim, e eu ter uma pregação, ou de saber que existe uma vontade da igreja presbiteriana em mandar missionários para cá, ele vem para cá. Ou ainda, sabendo da existência de um marinheiro, de um capelão protestante aqui no Brasil, ele fala, vou para lá. E aí ele vem para o Brasil. E aí ele começa a pregar, então, entre os americanos, então, começa um movimento pequeno entre aqueles que já eram protestantes e depois vai se expandindo. Mas os congregacionais, então, eles vêm com esses 2 missionários iniciais aí. Será que a gente ganha em terceiro lugar? Em terceiro lugar a gente ganha, né? Ficamos em terceiro lugar. Chegamos em terceiro, então, um pouquinho depois dos Kelly. Em 1859, Ashbel Green Simonton chega ao porto do Rio de Janeiro. Ele com a sua esposa. Aí depois, em 1860, Alexander Blackford. Depois, em 61, a gente tem o Francis Schneider. E aí nós vamos ter isso como um movimento missionário da igreja presbiteriana, digamos, do norte. Então, nos Estados Unidos, a gente tem basicamente 2 igrejas presbiterianas, do norte e do sul, certo? Nessa época. E aí, então, a igreja presbiteriana do norte manda missionários para cá. Fala, tem um Brasil lá, as relações comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos já estavam crescendo bastante, então muita gente indo e vindo, e aí então já é de conhecimento dessa potência que poderia ser aqui. Há um movimento de avivamento forte nos Estados Unidos, e esse século, digamos assim, é um século onde os Estados Unidos é o celeiro de missionários, que se esparramam pelo mundo afora, e o Brasil é contemplado nesse movimento, e aí a gente tem então da Igreja Presbiteriana do Norte vindo para cá. Esse movimento do Norte vai fundar 3 igrejas. A igreja do Rio de Janeiro, em 62. Então veja que 3 anos depois do Simonton chegar, a gente já tem a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, que hoje é a Catedral do Rio de Janeiro. Certo? Lá no centro do Rio de Janeiro. Aí a gente vai ter
em 65, a Igreja Presbiteriana de São Paulo. E que, se não me falha a memória, esta igreja hoje ela não está mais debaixo da nossa asa. Porque na divisão com a Igreja Presbiteriana Independente, a primeira Igreja Presbiteriana Independente é essa igreja. Certo? Então, a primeira Igreja Presbiteriana do Brasil, no estado de São Paulo, na capital São Paulo, hoje ela é a primeira Igreja Presbiteriana Independente. Quando houve o cisma entre IPB e IPI em 1900 e bolinha. Certo? 1910, se eu não me engano. E veja que ao mesmo tempo que São Paulo tem 1865, Brotas, e aí vamos pensar o que é o interior desse país, né? Um missionário chegar em 59, em 62 você tem uma igreja no Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para São Paulo já é uma pernada boa, certo? São Paulo em 1860 não é tudo isso que a gente está imaginando que é hoje assim, né? Porque afinal de contas a sede ainda era Rio de Janeiro. E aí você vai ter Brotas, né, como algo do nada, lá no interiorzão de São Paulo, mas também surgindo como uma igreja. Itapeva. Itapeva já existia nessa época, né? Há um tempinho. Quando foi que chegou a igreja presbiteriana aqui em Itapeva? Vai lá, dá um Google agora. É só você olhar para quantos anos a Igreja Presbiteriana Central de Itapeva está fazendo, ou fez. Só entrar no site. O professor está deixando vocês usarem a internet agora. Agora vocês podem usar o celular na aula. Para pesquisar. Vamos falar 120 anos, então? Que seja 120 anos, certo? Volta 120 anos, a gente está chegando em que ano? 2023, tira 20, 2003, tira mais 100. Tem um pouquinho mais de 120, né? Então estamos falando lá de 1880, 90, não é isso? Veja que a igreja se estabelece, se constitui como igreja em 1890 por aí, entre 1890 e 1900. Pouquíssimo tempo. Isso significa que muito tempo antes, a palavra já estava sendo pregada, você já tinha pastor passando por aqui, e aí você vai ver que não é só Itapeva, ou Faxina, à época, mas você vai ter Itaboa, Correias, que se hoje nós já achamos difícil pegar a estrada, zona rural, não sei o que, ir para lá, imagine então em 1800, em 1900, mas o Evangelho chegou. A palavra de Cristo chegou. Missão da Igreja Presbiteriana do Sul. Nós vamos ter dois nomes, George Nash Morton e Edward Lane, 1869. 10 anos depois, então, das viagens missionárias da Igreja Presbiteriana do Norte. Mas por que Edward Lane é importante? Porque veja onde que eles foram parar. Não foram nem para o Rio de Janeiro, nem para São Paulo, foram para Campinas. E o que tem em Campinas hoje? Por acaso não tem um seminário lá? E por que você acha que tem um seminário presbiteriano lá em Campinas? Não é à toa, é porque chegou uma missão lá. E se nós pensarmos no IBEL, por que chama IBEL, né? Instituto Bíblico, IB, Instituto Bíblico. E o EL? Tá lá. Tá fácil. Só olhar. Instituto Bíblico Edward Lane. Veja que nós temos o nosso Instituto Bíblico, formador de missionários há muito tempo, em nome ou em memória de Edward Lane, missionário, que produziu a expansão aqui no Brasil também. A gente tem uma fusão, e na verdade até vale ressaltar, não está aqui, mas é a missão do Sul que vai chegar numa expansão até o Mato Grosso do Sul. Então, Mato Grosso do Sul, essa expansão do presbiterianismo no território nacional se dá por meio da missão do Sul. E aí nós vamos ter a fusão das duas missões, tendo, portanto, a Igreja Presbiteriana do Brasil, o primeiro sínodo em 1888. Tá certo? Aí nós temos a fundação, digamos assim,
da Igreja Presbiteriana do Brasil, com a junção dessas duas missões. E os batistas? Chegaram um pouquinho depois, né? Chegaram em 1860, mas aí ficou só 8 meses o Thomas Bowen, porque a esposa dele teve vários problemas, então ele volta. E aí, veja que eles só vão conseguir regressar com imigrantes, veja, não são missionários, mas são americanos, batistas, que vão imigrar para o Brasil, e aí eles vão se estabelecer, Richard Ratcliffe e o Robert Thomas, em 71, no interior de São Paulo, na cidade de Santa Bárbara, e só vamos ter um movimento missionário de fato com William Bagby, Zachary Taylor, em 81, 82, e aí nós vamos fundar a primeira igreja batista num contexto nacional em Salvador, na Bahia. Esse é o movimento batista aqui, certo? Teve mais gente? Teve mais gente. Os pentecostais. Qual que é o movimento pentecostal? Bom, aí a gente tem que lembrar da onde que veio o pentecostal. O pentecostal veio de um movimento de avivamento lá na Rua Azusa, em Chicago, né, onde pessoas começaram a falar em línguas, e aí aquilo ali se esparramou para várias denominações que já existiam, presbiterianos, batistas e tudo mais. E aí eles vão ter, então, um movimento pentecostal, baseado no Pentecoste, em falar em línguas. Vamos ter 2 grandes nomes representando a Assembleia de Deus, com Gunnar Vreen e Daniel Berg, em 1910, que chegam em Belém do Pará. A partir daí se estabelece a Igreja Assembleia de Deus no Brasil, mas aí a gente vai ter várias ramificações. Eu não vou colocar um símbolo aqui, porque você tem Assembleia de Deus de diversas denominações. E até as convenções aí, né, as diversas assembleias são várias. Elas vão se ramificando, por isso divisões. E também, na primeira década do século passado, 1908, nós vamos ter Luiz Francescon, italiano, que bate lá nos Estados Unidos, presbiteriano, tem contato com o movimento da Rua Azusa, aí ele começa a passar por outras denominações, começa a pregar, e aí ele vai arrebanhando gente daqui, ali e tal, e ele vem para o Brasil. Melhor, ele vai para a Argentina. Da Argentina ele vem para o Brasil, e aí pegando o trem, passando por Sorocaba, batendo lá em Ourinhos, né? Ferrovia, Sorocabana. E aí ele passa em Votorantim, passa em Ourinhos, para em Santo Antônio da Platina, e acha ali, durante todo esse movimento, pessoas que aderem a sua pregação, a sua forma de constituir igreja, e aí a gente vai ter, então, Santo Antônio da Platina seja uma das primeiras congregações, ou a primeira congregação do Brasil se estabelecendo em nosso território, congregação cristã, né, e depois São Paulo. Tá? Então, esse é o missionário, digamos assim, da igreja, congregação cristã. Tudo isso, meus irmãos, é para mostrar que pessoas foram usadas por Deus ao longo de toda a história para que o evangelho fosse pregado. Com contextos favoráveis, nem tanto, com apoios políticos, ou nem tanto, mas que entenderam que havia uma missão principal: pregar o evangelho. E só existimos hoje como Igreja Presbiteriana de Filadélfia porque pregaram o evangelho, até mesmo em Itapeva. Né? A pergunta a se fazer, enquanto as crianças se organizam aqui, é: e daqui para frente? Ou melhor, ainda em Itapeva, onde o evangelho precisa ser pregado? Sobre que autoridade nós vamos? Que Deus possa nos abençoar para ter coragem e intrepidez como essas pessoas, nas limitações e dificuldades da época, elas tiveram de largar suas vidas e irem, e talvez hoje não precisemos abandonar as nossas vidas, mas continuar pregando o evangelho. Para já passar para as crianças, vamos nós então nos colocar em pé e lermos juntos o texto de Atos, capítulo 1, verso de número 8. E depois vamos passar para os versículos das crianças. Atos,
capítulo 1, verso de número 8. Mas amém?